aos Tessalonicenses 5:17, né? Uma palavra voltada para o culto no dia de hoje. O culto de hoje ele é denominado a oração e palavra. Então hoje nós vamos falar acerca de oração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: orai constantemente. Nas vossas traduções, orai sem cessar. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos diante de uma palavra onde o nosso amado apóstolo Paulo, alguns pregadores têm os costumes de chamar apóstolo São Paulo, mas na realidade é apóstolo Paulo. Todos conhecem a história desse homem. Ele era um homem que foi criado no meio dos doutores da lei, aprendeu ali aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei, ou seja, professores de faculdade da época, um fariseu chamado Gamaliel. E Paulo foi um dos seus discípulos e foi um dos seus alunos. E Paulo, no ano 35 ao ano 38 depois de Cristo, Paulo ele se levanta para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Do capítulo 35 ao 38 também ainda não vai nos falar de perseguição, do ano 35 ao 38, e do ano 38 aproximadamente a 45, vai falar sobre a propagação do Evangelho aos gentios, aonde Paulo nesse período, ele começa a exercer o seu ministério, começa a pregar e a anunciar a volta de Jesus. Nós vamos ver que Paulo, quando tem um chamado por Deus ali a caminho de Damasco, aonde Deus vai chamar Ananias e vai dizer a Ananias para ir até Paulo, para impor-lhe as mãos e ali ser curado. Ananias vai indagar a Deus acerca de Paulo. Deus vai dizer a Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu hei de lhe mostrar o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Paulo, ele, quando começa o seu ministério, na sua primeira viagem, ele vai chegar ao país da Grécia, e ele vai pregar o Evangelho em algumas cidades da Grécia. Aproximadamente, quando ele chega na Grécia, ele chega no norte da Grécia, e no norte da Grécia ele vai pregar para a igreja de Corinto, que hoje é conhecido como a Turquia. Hoje no mapa não existe mais a igreja de Corinto, existe a Turquia, que é a mesma coisa. Paulo, ele, quando chega ali, ele vai ver várias estátuas levantadas para vários deuses, e no meio dessas estátuas ele vai achar uma estátua dizendo: estátua denominada ao Deus estranho. E Paulo, quando ele vê aquela placa ao Deus estranho, é aí que Paulo entra, começando a ministrar o Evangelho e pregando a Jesus para aquele povo, para que ele tenha conhecimento de quem era aquele Deus estranho, porque eles não sabiam quem era Jesus, mas tinha uma estátua lá denominada ao Deus estranho. E Paulo agora vai trazer um conhecimento ao povo da Grécia quem era aquele Deus estranho. Ele vai dizer: esse Deus é a Jesus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo hoje pela minha vida e pela sua vida. Na sua segunda viagem ele vai passar por algumas igrejas, algumas cidades da Grécia. Aí ele já vai rodar do leste ao oeste da Grécia na sua segunda viagem. E na sua segunda viagem ele vai passar por algumas cidades, e essas cidades ficavam aproximadamente distanciadas uma da outra, aproximadamente 48 quilômetros, ou
ou seja, a distância de um dia, e era a cavalo que eles faziam esse percurso. Então eles levavam um dia de uma cidade para outra. E quando ele chega na igreja de Tessalônica, passa por Filipe, de Filipe vai a Tessalônica, e a igreja de Tessalônica, ela fica aproximadamente a 160 quilômetros da cidade de Filipe. Então ele vai levar aproximadamente quase 4 dias para chegar a Tessalônica. E quando ele chega a Tessalônica, a Bíblia vai dizer que ele encontra uma sinagoga ali e alguns judeus nessa sinagoga. Só que quando ele chega na sinagoga, ele vai perceber algo. Ele vai perceber que o povo tinha o costume de ir à sinagoga, tinha o costume de estar ali, mas não tinha o costume de orar. É aí que Paulo agora vai entrar nesse capítulo, nesse versículo, dizendo a necessidade da oração no meio de nós. Paulo ele vai dizer para aqueles judeus que se encontravam em Tessalônica, ali diante da sinagoga, ele vai dizer assim, orai constantemente, ou orai sem cessar. Outras traduções, orai sem desfalecer. E quando nós falamos de oração, nós vamos falar de algo que vai nos confrontar. Porque hoje, no século XXI, vivemos dias trabalhosos, vivemos dias difíceis, dias de apostasia, aonde a igreja não quer mais viver em oração. E quando fala-se de oração, eu começo a entender que sem oração eu não tenho intimidade com Deus. Sem a oração eu não vou ter comunhão com Deus. Passamos uma semana de avivamento, vem aí a campanha do Novo de Deus, mas qual é a novidade de vida que nós estamos vivendo e qual é o avivamento que nós temos nos dias de hoje? Para me ter um novo de Deus, experimentar o novo de Deus na minha vida e ser um crente avivado na casa do Senhor, eu preciso em primeiro lugar estar constantemente em oração. Glória a Deus, aleluia. Porque a oração, ela vai nos trazer uma comunhão com Jesus. A oração, nós entendemos que nada mais é, nada menos é um diálogo. Como eu já falei aqui outra vez. É um diálogo entre o homem e o Criador. Entre o homem e Jesus. Aquele que se despiu de toda a sua glória, desceu, se fez maldição, ao ponto de ter uma morte de cruz, uma morte com sofrimento, uma morte que muitas das vezes, talvez eu e você não aguentaríamos, tínhamos negado a Deus bem antes, mas Jesus ele foi fiel no propósito, ele foi até o final, entregou ali a sua vida por nós. Nós vamos ver que quando Deus ele aparece a Salomão, eu já preguei também sobre isso, quando ele aparece a Salomão ali, na segunda oração que Salomão vai fazer a Deus quando acaba de construir o templo em Jerusalém, Salomão no capítulo 6, ele vai pedir a Deus para que Deus estivesse com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos na oração que seria feita naquele lugar. Deus, quando ele vai aparecer a Salomão, ele vai dar algumas ordens, e uma dessas ordens é Salomão, se esse povo se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A primeira coisa que Deus coloca é a humilhação. Já falei, humilhação nada mais é, nada menos é que reconhecer que nós somos criatura e Ele o Criador, e que nós precisamos dele. É reconhecer quem é Jesus e reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. É reconhecer o sacrifício de Cristo, sabendo que Ele morreu ali pelos meus pecados. Quando eu reconheço isso, eu estou mostrando para Deus o sinônimo de humildade. Quando eu reconheço a natureza de Deus, quando eu reconheço o que Ele é, quando eu reconheço o que Ele representa para mim, e Deus ele vai trazer essa advertência a Salomão. E a segunda coisa que Ele vai colocar a Salomão é ir orar. Então você vê que Deus ele vai colocar numa ordem. E essa ordem tem um fundamento. É por isso que Paulo aqui agora vai trazer ao conhecimento da igreja de Tessalônica quem era aquele
humanidade. Quando esse povo começa a ter esse conhecimento agora, não tem mais como dizer assim, eu não sei quem é Jesus, porque já conhece. Mas tinha uma deficiência, a deficiência era na oração. E hoje nós vivemos essa deficiência. Meu Deus. Aí depois se encontra fraco, desanimado, qualquer notícia que vem é abatido. Por quê? Porque não está fundado na palavra. Porque o crente que ora, ele lê Bíblia. O crente que ora, ele tem o pleno conhecimento que ele vive nesse mundo e passa por perseguições, como foi a palavra introdutória que foi lida aqui nessa noite. Deus estava orando ao Pai e rogando ao Pai e intercedendo ao Pai pela minha e pela sua vida, da seguinte forma: Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Assim como o mundo não me conhece, o mundo também não conhece eles. Mas não peço que tire-os do mundo, mas que os capacite para viver neste mundo e santifica-os na verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. E João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando nós irmos para o versículo 31, é interessante que Jesus ele vai começar dizendo assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, e vejo que eu estou neles e eles em mim. Aí Deus vai completar agora no 32. E se conheceres a verdade, e essa verdade vos libertará. Jesus estava falando da palavra. Aquele que conhece a palavra, aquele que anda na palavra, ele conhece a verdade e ele é liberto pela verdade. É a palavra. A palavra ela é a verdade. A palavra ela nos traz comunhão. A palavra ela nos traz santificação. E nós vamos ver que sem isso não vamos chegar ao céu. Te mostro na Bíblia. Hebreus 12, 14, se não me falha a memória, verso 6 ou 12, vai dizer: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos confirmar se é isso mesmo, Hebreus 14, vamos lá? Vamos para a palavra. Hebreus capítulo 14, ou capítulo 12, não tem 14, é o capítulo 12. E o verso 14, eu só inverti, botei 14, 12, mas é 12, 14. Hebreus 12, 14, a minha Bíblia tem uma tradução diferente, mas a de vocês vai estar escrito assim: se seguires a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá Deus. Mas a minha está assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá. E vigiai para que não se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause a confusão, contaminando a muitos. E essa comunhão, irmão, o escritor aqui ele vai mais longe, ele vai dizer: com todas as pessoas, independente se é servo de Deus, independente se não é, seja ela espírita, seja ela da mesa branca, macumbeira, o que ela for, eu tenho que transmitir para ela a paz que habita em mim. A paz que habita em mim, ela tem que ser transmitida. E eu tenho que mostrar para eles, além da paz que habita em mim, a santificação. E essa santificação só vem através da oração. Glória a Deus. E Paulo ele vai ver essa necessidade de Tessalônica. Aí Paulo vai trazer essa palavra aos judeus que habitavam na sinagoga, mas não exerciam o ministério da palavra e nem exerciam o ministério da... Estamos vivendo dias assim, irmãos?
119, verso 11, se não me falha a memória, é o verso 11. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Ele não disse qual era a palavra, ele disse, eu escondi a tua, porque a palavra era o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne, a palavra é Jesus de Nazaré. Essa é a palavra, eu escondi, eu guardei, para não pecar contra ti. E quando nós falamos em oração, em palavras, é algo que vai confrontar a nossa alma. Por quê? Porque vivemos dias que muitas das vezes não tiramos nem 5 minutos para orar a Deus. Eu tiro por mim. Tem vezes que o meu dia está tão difícil, é serviço, eu estou ali atarefado, concentrado no trabalho, esqueço até mesmo de ler uma palavra, de orar a Deus. Acontece comigo. Acontece comigo. Se acontece comigo, acontece contigo. Não somos diferentes. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo. E quando nós habitamos nesse mundo, nós vamos viver num mundo de perseguição, vamos viver num mundo de luta, de aflições, mas temos que basear a nossa fé em Jesus Cristo. E às vezes eu chego em casa, que eu cheguei hoje já correndo, falei, vou meditar numa palavra, aí separei um texto, li rapidinho em casa e vim para a igreja. Aí o presbítero Santo falou, traz a palavra. Eu ia trazer aquela palavra que eu tinha lido, mas no meado do culto o Espírito Santo falou, é culto de oração, não tem nada a ver com o que você leu. Isso aí é para te santificar no dia a dia. Fala sobre oração, algo que está escrito no meio do meu povo. E Paulo, quando chega à igreja de Tessalônica, que vai à sinagoga, ele percebe essa deficiência. O povo estava ali na sinagoga, o povo estava ali diariamente, o povo estava ali buscando, estava louvando a Deus, mas o ministério da oração não exercia. Aí Paulo vai trazer essa reflexão que ele provou: orai sem cessar, orai sem desfalecer. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 5, no verso 13, se não me falha a memória: aqueles que estão angustiados, ore ao Senhor, e aqueles que estiver contente, louve a Deus. Atos 16, 25 vai dizer que Paulo, indo para uma determinado lugar, Deus mostra a ele visão e faz com que ele atravesse a Macedônia, e quando ele chega a um certo lugar, que ele vai repreender o demônio de uma menina, essa menina pelo nome de Pitonisa, não é isso? Da Pitonisa, ele vai repreender aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela menina, ele vai ser açoitado e vai ser lançado na prisão, ele e Silas. Mas à meia-noite a Bíblia diz que ele e Silas, um olha para o outro e fala assim: e aí Silas, e aí Paulo, o que vamos fazer? Não sei quem começou a primeira conversa, mas eu sei que um disse para o outro assim: ó, eu oro e você canta louvor. Ou você ora e eu canto louvor. E a Bíblia diz que no momento que eles exerceram o ministério da oração e começaram a louvar a Deus, as cadeias se abriram e as correntes se quebraram. Porque a oração, ela tem esse poder, ela move a mão de Deus ao nosso favor. A oração do justo pode muito. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso e a igreja estava reunida em constante, mas foi só uma hora, foi só 10 minutos, foi só 5, não, foi inconstante, dá a entender que talvez possa ter sido um dia, possa ter sido 2, possa ter sido 3, a gente não sabe a quantidade de tempo, mas foi um período muito longo, e a Bíblia diz que no momento que a igreja estava reunida em oração, os cárceres se abriu e Pedro saiu da prisão. Porque a oração move a mão de Deus. E o crente que não vive em oração, ele não consegue experimentar o sobrenatural de Deus.
Passei por um período difícil, mas se a minha esposa não ficasse firme em oração, eu hoje não estaria aqui. E lá onde eu estava, uma revelação, isso foi revelação, eu vi nitidamente, eu não vi quem era a pessoa, porque eu só via a pessoa de joelho dobrado. Eu via uma mulher de joelho dobrado, orando por mim. Eu não sei se era minha esposa, se era alguma irmã do círculo de oração do Parque Naranja, mas eu sei que tinha alguém orando pela minha vida, porque Deus me mostrou. Deus me mostrou a pessoa nitidamente orando, de joelho dobrado, orando por mim. Eu não consegui ver quem era essa pessoa, mas eu consegui ver que era uma mulher por causa das vestes e do cabelo. Então eu louvo a Deus, porque se eu estou aqui, é porque esteve alguém constante, e essa pessoa que estava em constante oração, ela viu o milagre, ela contemplou. Aquilo que ela orava, Deus operou um milagre. É por isso que às vezes eu não me cesso de orar. Às vezes eu estou em casa, eu levanto pela madrugada, às vezes eu estou cansado, eu tenho, Deus falou, não vou orar hoje não, hoje eu estou cansado, quando eu levantar de manhã eu oro. Mas é triste coisa quando eu falo isso com o Senhor, eu não durmo. Enquanto eu não levantar e tirar aquele período de oração, o Espírito Santo não deixa eu dormir. Isso não é constante, todas as noites não. Mas sempre que o Espírito me desperta pela madrugada, eu já sei, eu tenho que orar. Porque quando o Espírito me desperta a orar, é porque ele tem algo a fazer e precisa que eu vá orar. Se eu não orar, não tem como ele operar. E ele me desperta. E muitas das vezes eu luto. Eu não sou santo, eu não vou dizer que eu levanto e vou orar, porque não é. Às vezes eu estou cansado, estou com o meu corpo físico, a matéria cansada, e eu não quero levantar, não quero, fico naquela luta ali 30, 40 minutos, aí daqui a pouco eu não aguento, eu falo, eu tenho que orar, senão eu não vou dormir. Eu sei que eu vou passar a madrugada acordado se eu não orar. Eu oro ali, e irmãos, é interessante que eu não consigo levantar o meu joelho do chão enquanto eu não orar aquilo que é necessário, o tempo que for necessário, eu não consigo me levantar dali. Às vezes tem dia que eu passo 2, 3 horas orando, tem dia que é 5 minutos, tem dia que é 10. Mas eu tenho que orar. E essa oração tem que ser constante. Ela tem que ser diariamente na nossa vida. Seja ela 5 minutos, seja ela 10 minutos, o tempo que você tiver. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos bem na presença do Senhor. Achamos que não precisamos de nada. Mas alguém está precisando da nossa oração. E às vezes somos mesquinhos, santo. Porque dobramos os nossos joelhos para orar e pedimos só para nós. Senhor, me ajuda nisso, Senhor, faz aquilo, Senhor, estou precisando disso, Senhor, me ajuda naquilo. E esquecemos de orar assim, Senhor, ajuda o nosso irmão Antônio. Senhor, ajuda a minha irmã Célia. Senhor, ajuda a minha irmã Maria. Pessoas que estão ali na sua obra, firme, precisa de fortalecimento, precisa cada dia de renovo. Vai ajudando, vai. Às vezes somos egoístas, não oramos. Oramos, seja sincero, não oramos. Às vezes somos egoístas, irmão. Às vezes oramos só por nós. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. No momento que você ora pelo irmão, tem 10 orando por você. No momento que você está orando pelo irmão, tem 20 orando por você, tem 30, 40, talvez até mais. É esse tipo de oração que Deus quer. Ele disse assim, orai uns pelos outros. Ele não disse assim, ora por você não, orai uns. Deus conhece a cada um aqui. Deus sabe a necessidade de cada um. Deus sabe o que cada um precisa. E é por isso que eu não canso de frisar e de dizer, quando eu vou dobrar meu joelho para orar, muitas das vezes, quem já viu orar, eu gosto muito de orar em voz alta, até em casa. Eu gosto de orar pelos departamentos da igreja, eu gosto de orar por cada irmão, pela junta de obreiro, pelos pastores, presbíteros, diáconos, e eu vou classificar
indicando o tipo de pessoa que eu estou orando a Deus, pedindo a Deus. Por quê? Porque as minhas necessidades Deus já conhece, e com certeza tem alguém orando por mim. Pedro, quando estava preso, Pedro vai dormir. Isso é muito interessante, essa passagem, porque muitas das vezes nós falamos assim: o camarada está preso, sabendo que está aí, pode vir um julgamento, ele viu a certeza se ele morrer, porque estava vivendo num período de perseguição contra a igreja, e ele sabia que era um período de martírio, talvez ele poderia morrer. Pedro, ele vai deitar e vai dormir como se nada, se não estivesse acontecendo com ele. Mas quando nós vamos ler lá no livro de Mateus, onde Deus diz para Pedro assim, faz uma promessa, que isso é uma promessa, Deus vai fazer uma promessa assim para Pedro: Pedro, olha só, quando tiveres velho, quando tiver novo não, Deus vai dizer assim, ó, quando estiveres velho, pegarão pelas suas mãos e levarão para onde quer que for. Então Pedro sabia que ele tinha uma promessa e sabia que ele não ia morrer naquele momento. Ele sabia que aquilo ali era um período de provação, mas que Deus ia tirar ele daquela situação. E ele não se desespera, porque ele tinha a promessa. Então, se eu e você tem a promessa, meu irmão, minha irmã, por que nos angustiamos? Por que nos desesperamos mediante algumas situações? Aquele que carrega a promessa, aquele que tem a marca da promessa, não precisa ficar desesperado. Não precisa se desesperar, porque você já tem a promessa. Basta ficar firme, de pé na presença do Senhor, para que você possa herdar aquilo que Deus te prometeu. Então Pedro sabia disso, Pedro sabia que tinha essa promessa. Pedro sabia que ele não ia morrer naquele período ali. Porque quem falou para ele que quando ele tivesse velho pegaria, não foi o homem, foi o próprio Jesus. E Jesus, a cada um de nós aqui, ele fez uma promessa, mas a melhor promessa que ele fez sobre nós foi a promessa de vida eterna. Essa promessa que foi lida aqui no início, na devocional, onde o próprio Jesus vai rogando ao Pai para que nós não nos desviássemos da presença dele, porque ele sabia que viria dias trabalhosos, ele sabia que viria dia de perseguição sobre a igreja, e ele começa a interceder ao Pai para nos ajudar a passar por esses momentos nessa vida. E essa promessa está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você. O que falta em nós, muitas das vezes, é termos a consciência de que a oração faz parte da nossa comunhão com Deus. A oração, ela é fundamental para o nosso avivamento espiritual a cada dia. A oração, ela é fundamental para que nós possamos viver o novo de Deus na nossa vida. É através da oração, é através da palavra, é através da verdade que nós vamos viver tudo isso. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome